Cara, deixa eu contextualizar. Eu estava chegando no cinema um dia desses, e aí, minha esposa gosta de pipoca. E aí eu fui comprar pipoca, eu descobri que dá pra levar pra viagem, fui comprar pipoca, sentei lá na poltroninha que tinha, perto do caixa, aí veio uma criança, acho que eu não sabia a idade, mas depois descobri, tem 15 anos a criança. Uma criança especial, poxa, não falava meio que nada com nada, e chegou e me abraçou. Uma criança de 15 anos, e eu não sabia o que fazer. Abracei de volta, e fiquei lá abraçado. E eu não me soltava, e eu fiquei assim, ó. Falei: "Caramba", só que consta eu não sabia que eu era famoso, né, e eu fiquei lá, fiquei abraçado com a criança. Daqui a pouco apareceu a mãe, super envergonhada. Eu: "Não, que isso, tá tudo bem, e tal", né. Fiquei com a criança, aí a mãe: "Filho, vem cá", e a criança não queria soltar. Aí, aí eu sentei no banco, a criança sentou junto, pegou na minha mão, tipo, assim, com muito amor, eu senti pureza no amor, né, é um amor puro, e me abraçou e falava: "Eu te amo", e não sei o que lá, e eu: "Cara, o que que tá acontecendo?". E aí depois chegou o pai, e aí eu fico imaginando, né, assim, às vezes os pais com vergonha da situação, né, não do filho, mas da situação de: "Poxa, filho, vem cá", e o filho não quer sair. E aí eu comecei a ficar, pô, não sei o que eu faço. A gente ficou 30 minutos assim, a criança não queria ir embora, queria ficar lá, e aí eu fico imaginando: "Caramba, deve ser difícil carregar um fardo desse para o resto da sua vida". Claro que tem todo um lado de aprendizados e coisas e tal, mas para sempre vai ser um tipo de cuidado diferente que você vai ter. E aí, quando você eu não tive essa experiência na minha vida, mas quando você olha para a vida dos outros, você imagina: "Caramba, será que isso é justo?". Assim, eu tive uma filha agora, ela tá com 70 dias, saudável, linda, sabe, incrível e tudo mais, deu tudo certo até agora. Eu fico imaginando: "Pô, é justo?". Pra mim eu penso mas outra pessoa às vezes pensa: "Poxa, o mundo é injusto, Deus não existe, porque olha o que aconteceu comigo". Então eu queria te perguntar, por que que acontecem coisas ruins com gente boa, né, ou sei lá? Então, Tiago, essa discussão, esse problema, é o problema mais dolorido, mais difícil para a, vamos dizer, a teologia cristã, mas não só. Esse é um problema dolorido para toda a humanidade e não existe nenhum sistema de pensamento, cristão ou não cristão, que diz para a gente: "Olha, a resposta é o seguinte, x é igual a 2". Uhum. Então, como é que, através da história, os estudiosos têm tentado lidar com essa questão, de que envolve 2 coisas, né, a maldade e o sofrimento na experiência humana. Não só na experiência humana, porque ela também está presente na natureza, né, os animais também sofrem, essa realidade está presente. E aí a gente começa a discussão, de acordo com os grandes estudiosos da história, tanto da tradição cristã, judaica e até mesmo outras, né, eles todos ecoam o Renato Russo, né, "nos deram um espelho, vivemos num mundo doente", né. Uhum. O que que acontece? O primeiro ponto é a gente não ter a consciência da finitude da criatura. Os estudiosos, eles chamam isso de mal metafísico, ou seja, por que você é limitado, Uhum. você é meramente um ser humano, uma criatura, você está sujeito ao sofrimento e à limitação da sua condição, você não é nenhuma divindade. Consequentemente, porque nós somos seres limitados e criaturas, nós estamos sujeitos a algum tipo de frustração, de sofrimento, porque essa é a nossa condição. O segundo elemento que surge nessa história, que aí entra a narrativa bíblica, e não só a bíblica, é que há alguma coisa errada, né. Tem mais do que uma coisa podre no reino da Dinamarca, né. Uhum. A gente está com a coisa fora do lugar. Então o universo que a gente vive não é o universo ideal. Ele é um universo problemático, as coisas saíram fora da rota. O ser humano rompeu com o Criador, o ser humano rompeu com o próximo, o ser humano rompeu com a ordem natural à sua volta, né, o ser humano rompeu consigo mesmo, né, de perto ninguém é normal. A gente percebe essa realidade. Então, em função disso, nós temos também o desdobramento direto das atitudes que os seres humanos fazem e que são consequência de uma realidade. Por exemplo, uma criança
tem um problema de saúde, mas como é que foi o hábito dos seus pais? O que que eles fizeram? Como é que é a condição de saúde? Em que ambiente eles viveram? Ah, em tal lugar nasceu uma criança com problema cerebral, mas o nível de poluição lá era altíssimo. Então, olha, em tal lugar aconteceu uma injustiça, houve uma batalha, o pessoal jogou bomba lá, explodiu, jogou bomba, morreu gente, a culpa é de Deus. Ou seja, as coisas acontecem em função das ações humanas. Então, quando a gente percebe essa realidade da limitação humana, a gente descobre que o mundo não é um lugar onde as rosas não têm espinhos. E a gente descobre que nós temos consequências de uma relação de causa e efeito, quer dizer que nós temos problemas à vontade à nossa volta. E aí o que que a gente faz com isso? Através da história humana, é interessante, porque ao mesmo tempo que o ser humano experimenta o problema do mal, a maldade e o sofrimento, ele experimenta a a grande experiência do bem. Por que que o mundo é tão lindo? Por que que você vê um beija-flor e baba? Por que quando você escuta Bach, Beethoven, Handel, Chopin, você chora? Por que quando você tem experiências extraordinárias que alcançam os nossos sentidos e o nosso coração, então você tem 2 experiências na nossa realidade, né. Uma experiência que aponta para o divino, que aponta para uma realidade transcendente, alguma coisa que nos convida ao infinito, que nos chama à poesia, que nos convida à oração, né, que nos convida a essa fascinação tremenda e, ao mesmo tempo, a experiência terrível do sofrimento, da dor. A pergunta que a gente levanta é: como é que a gente sintoniza os 2? Como é que a gente aproxima os 2? E aí o que que o mundo, na sua história, tem feito? Um grupo de pessoas diz: "Olha, meu amigo, sabe de uma coisa? Eu acho que a maldade e o sofrimento não existe". Então você tem a resposta do avestruz: "Vamos botar a cabeça na areia e faz de conta que não tem nada". Então existe, por exemplo, especialmente em alguns ambientes do contexto oriental do nosso planeta, tem coisas do tipo: não existe dor, não existe pecado, não existe morte, não existe sofrimento, tudo é criação da sua cabeça. Pense positivo, vai dar tudo certo. Até Uhum, o sujeito encontrar uma cascavel pela frente, né, uhum. que vai complicar a sua vida. Um outro grupo, especialmente no Ocidente, no tempo recente, chegou ao seguinte: ó, tem tanto problema no mundo que não pode existir a referência do divino. Então a gente se entrega à depressão, a gente se entrega ao niilismo, a gente para de pensar e concentra a nossa atenção na dor, no sofrimento, na desgraça e vive, né, essa página nublada da nossa história recente, que é a marca problemática do secularismo. Para onde as pessoas tentam escapar disso, né, como é que diz a música dos Titãs, a gente quer prazer para aliviar a dor, tan, 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 né, pensa em escapar dessa maneira. Aí tem uma outra galera que diz: "Não, espera o seguinte, não dá para negar a realidade. A gente tem que admitir a existência, a realidade da dor e do sofrimento e a realidade do divino, do sagrado, e a gente precisa fazer essa conexão". E na história humana, a gente pode falar mais sobre isso na nossa conversa aqui hoje, eu acho que ninguém conseguiu fazer isso de maneira mais adequada do que a proposta bíblica, né, que se desdobra na tradição judaico-cristã de uma maneira muito especial. Agora, para a gente dar um resumo assim básico, tem uma resposta mais curta, mais simples sobre isso? O que É tipo, a se eu fosse chegar para um pai de uma criança, Uhum. e essa pessoa chegar para mim e falar assim: "Se Deus existisse, isso não tinha acontecido", né, ou "Se Deus fosse justo, isso não teria acontecido", né. Como que você explicaria para ele? A Bíblia tem várias respostas para esse tipo de pergunta. Eu poderia primeiro tentar perceber onde está a necessidade dele maior. Uma resposta que a gente daria é o seguinte: olha, muita coisa que acontece no nosso mundo é resultado de escolhas e de consequência de escolhas das pessoas através dos tempos. Então, para que não houvesse nenhum problema no mundo, Deus teria que automatizar tudo. Teria que cancelar o ser humano como ser humano. Porque uma vez que Deus nos dá liberdade, por exemplo, eu quase morri de Covid. Eu peguei o Covid de alguém. Então, o que que teria que acontecer? Eu teria que, né, ter evitado
que as pessoas tivessem tomado decisões que levasse a esse tipo de pandemia que aconteceu no mundo todo e, no meu caso, tenho sequelas até hoje, né. Então essa seria uma das respostas. Uma outra resposta aparece no livro de João, quando tem um indivíduo que nasceu cego. E aí eles perguntam, a pergunta nossa sempre volta para trás. A Essa pergunta passagem é complexa para mim. então, aí ele diz assim: "Escuta, o que que acontece? Esse indivíduo, ele nasceu cego porque é culpa de quem?" Que é sempre a gente sempre pergunta isso, olha para trás e de quem em quem que a gente bota, né, o rótulo de culpado. Ele diz: "Não foi", Jesus responde: "Não foi nem seus pais, nem ele que pecou, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida." Então aí surge um caminho curioso no evangelho, que não é o porquê, que se transforma num para quê. Na possibilidade de se transformar o ambiente, o contexto da dor e do sofrimento para uma oportunidade de produzir o bem, que aliás é um reflexo que acontece com Jesus. Como é que Deus em Cristo vem trazer salvação para o mundo e, em vez de chegar num cavalo vitorioso e derrubando o mal, Uhum. se entrega e morre para fazer a transformação da morte em vida e do mal em bem. Então, esse processo é uma das respostas que a Bíblia diz. A teologia, de modo geral, vai dizer o seguinte: olha, a gente não entende agora e a gente não sabe o porquê, não existe uma resposta racional direta para essa pergunta. A resposta teológica clássica da tradição cristã é a seguinte: é que no final das contas, esse desenho que você começou com um risco torto que você não entende nada, ele vai ser completado Hum. e o quadro final a gente vai entender que aquilo que foi sofrimento mal servirá para bem. Uma das respostas simples que ajudam a gente a entender um pouco, por exemplo, você tem uma criança de 5 anos de idade que você leva na farmácia. Aí o farmacêutico, meio feio, meio sem dente, esquisito, chega lá e o menino vai e o pai leva ele para tomar uma baita de uma injeção dolorida, e aí ele olha e vê o pai em sintonia com o farmacêutico, e ele começa a chorar e segura as pernas dele, vai lá dar a injeção, o menino fica revoltado, e aí ele que pediu para o pai dinheiro para comprar sorvete tantas vezes não teve, ainda vê o pai dando dinheiro na mão daquele cara malvado que provocou aquela dor horrível, e ele passou o dia todo sem conseguir sentar nem jogar bola. Não tem como ele imaginar que o pai é bom, muito menos que aquele Uhum. cara estranho que fez isso. Depois de 20 anos, ele olha para trás: "Caramba, se meu pai não tivesse feito isso, eu poderia ter Uhum. tido essa doença." Então, a ideia que a gente tem, né, naquilo que a gente chama de teodiceia, né, a teodiceia, vai nos dizer como Deus permanece bondoso e justo, apesar de todo o sofrimento, quando a gente puder ter uma explicação ou uma compensação final dessa realidade mais adiante na Uhum. eternidade. Cara, ou seja, é uma coisa muito complexa, porque parte da resposta, né, assim, na verdade, Jesus respondeu nessa nossa grande dúvida, mas mesmo com essa resposta é difícil de compreender, porque a gente está pegando algo que a gente julga como injusto, e a resposta de Jesus é: isso que você está dizendo que é injusto, só aconteceu para que a glória de Deus possa se manifestar. Então é quase que isso que parece ruim, na verdade precisa acontecer para que você possa ver Deus se manifestando através disso, só que em um momento futuro e não presente, porque você não consegue ainda entender. Então, mas eu acho que a questão é a seguinte: falta, até quando a gente coloca essas expressões injusto, uma coisa. É claro que eu estou forçando o É, injusto, que a gente não, sabe que, né? beleza. É porque eu acho que é isso que é difícil. Sempre é mais difícil você lidar com a vida quando você tem um senso indevido da realidade. Soltou um indivíduo na floresta de maneira romântica, ele não sabe o que é marimbondo, o que é cascavel. Nós estamos no meio de uma floresta ameaçadora. Então, todos esses elementos problemáticos, eles estão à disposição de todos. Na verdade, Tiago, o fato de a gente estar aqui conversando é um milagre atrás do outro. Para tudo funcionar direito, a gente não sabe o custo disso. Você que trabalha empresarialmente sabe o quanto custa você manter um trabalho organizado, estruturado, detalhado. E então, quem olha de longe vê tudo feito e fala: "Nossa, que legal, né, tal". Não é legal. Então, para funcionar, eu vou dizer para você, ó,
Eu posso falar para você, não do ponto de vista teológico, eu passei agora, recente esse ano, eu tive 2 AVCs, Uhum. tive um ataque isquêmico, mais de 10 micro AVCs. E o médico disse: "Cara, é uma loucura, não tem como explicar por que que você está assim, como é que você conseguiu passar por tudo isso, você é a exceção da exceção". Mas nesse caminho todo, hoje, por exemplo, os meus dedos da mão esquerda, eles não são tão perfeitos como eram antes. Eu tenho uma Uhum. série de disfunções pequenas e hoje eu falo: "Caramba, eu nunca agradeci a Deus na minha vida, porque esse aqui funcionavam igualzinho". Hum. Quer dizer, tem todo um monte de milagre que acontece no dia a dia que a gente, como se diz no inglês, you take for granted, né. Uhum. Você acha que é a coisa mais óbvia do mundo, mas todo esse sistema ele é altamente complexo e funciona em seu favor, mas quando alguém olha para si mesmo como sendo, vamos dizer, o centro do mundo, como tudo fosse acontecer para o benefício da sua apreciação imediata, ele sempre vai estar frustrado. E aí eu coloco uma outra problemática para a gente pensar aqui, que é o seguinte: afinal de contas, o que é uma experiência boa? O que é gostoso? Limão é uma coisa boa? Sim Para ou não? alguns sim, outros Não, não, né. então, em tese, ele não é tão É. agradável. Mas se eu falar com qualquer médico, escuta, eu devo comer mais açúcar ou limão? O que, que é bom para mim? A resposta provavelmente vai ser mais favorável Uhum. a comer, tomar suco de limão do que encher a cara de Isso. açúcar, né? Uhum. Então, também tem esse elemento. O que, que é agradável? O que, que é agradável para você? O que, que é bom? O que, que você considera uma realidade que você pode compreender como adequada. Então, a Bíblia vai apresentar para a gente um caminho interessante, dizendo que essas coisas difíceis, incompreensíveis e incomodantes são chamadas de tribulações, Uhum. de elementos marcados por dificuldades que complicam a nossa vida e que têm um papel dentro de um quadro maior que pertence a Deus. Quando você olha para o texto bíblico, é muito interessante, né? A gente tem um pavê teológico na Bíblia. Ele tem camadas diferentes. Olha como funciona, é muito legal. A Bíblia é muito show de bola. A princípio, a cabeça ela é exatamente essa. Escuta, isso aqui é o mundo de Deus. Então a gente tem que ter diretrizes de Deus para caminhar dentro do mundo de Deus. E aí você tem as orientações, vamos dizer, os mandamentos, as diretrizes de Deus, que devidamente compreendidas ajudam a gente a caminhar nessa jornada. Quem é mestre nisso é o livro de Provérbios. Provérbios dá uma série de dicas. Fala, pessoal, vocês querem saber o que é sabedoria, o que é chorma? Esse é o caminho. Aí você começa a caminhar, aí você fala, cara, não está dando certo. Uhum. Nem sempre a pessoa que faz o bem acaba sendo bem-sucedida. Nem sempre quem faz o mal acaba quebrando a cara. Então parece que esse negócio não está muito justo. Aí vem o nível 2. Bem-vindo à segunda bolacha do pavê. Isso aparece no Salmo 73. O salmista fala: cara, eu estou muito doido, muito maluco aqui, porque eu pensei, quase que eu me desviei, me afastei, porque eu estava vendo que o cara que faz tudo errado está se dando bem pra caramba e eu estou quebrando a cara. Tudo que eu faço dá errado. Aí ele diz o seguinte: até que eu entrei no santuário de Deus e entendi que aquilo que vale por um pouco tempo não tem duração permanente. Então ele fala: poxa, de repente o cara parece que está bem, mas ele vai embora de repente. Ele mostra a sua fragilidade. Então agora eu entendi que aquilo que parece injustiça é uma questão de tempo. Vai chegar uma hora que você vai ver que as coisas vão se encaixar. E ele fala: sabe o que acontece? Eu aprendi muita coisa. Aí ele muda o cenário. Aí ele diz: agora eu mudei os meus valores. Eu descobri que o bom não é simplesmente ter aquele monte de coisa, bom é estar junto a Deus. Aí, quando você eleva a sua proposta de vida, caminhada, você não vai ser mais como uma criança que vai brigar por causa de um carrinho de ferro. Espera-se que você prossiga. Então, quando a pessoa só tem experiências boas, ela fica uma pessoa melhor, ela de fato vai adiante, ela se torna um ser humano mais legal. Esse salmo vai dizer: não, ele aprendeu que não dá para ver as coisas do ponto de vista dessa superficialidade, ele faz o caminho 2. E aí tem mais um pacote para frente, no nível 3. No nível 3, ele diz: pessoal, essa experiência individual
fique tranquilo que Deus vai vir para passar a régua. Vai ter um dia da visitação do Senhor, o dia do Senhor. Então os profetas falam: olha, vocês aprontem à vontade, vocês façam a injustiça se vocês quiserem, mas fique sabendo que uma hora o pau vai quebrar. E vocês que estão na justiça, estão passando apertado, não desistam de viver assim, porque uma hora você vai ver que a ação divina vai chegar no caminho devido. Agora, nesse processo, a gente passa por dores, passa por sofrimento, porque nós estamos sendo resgatados de um ambiente problemático. E aí tem a última resposta. Eu não sei se você vai gostar, talvez você não vai me convidar mais para vir aqui, porque essa é terrível. O pessoal que está assistindo aqui também está assustado. Eu não sei nem se eu conto, né? Que é a resposta de Jó. A resposta de Jó é muito legal, porque Jó é o cara. Quando a Bíblia diz que ele é o cara mais rico do Oriente, quer dizer que ele é o mais justo. Porque a ideia é essa: se você faz o bem, você é recompensado. E de repente o pau quebra. Jó perde tudo, perde os filhos, perde a família. Ninguém passa um mal maior que Jó. E quando acontece isso, os amigos dele chegam, né, muito amigos, e começam: Jó, você fez alguma coisa errada. Os amigos dele parecem galera de igreja, só falando mal de todo mundo, achando que o cara está se dando mal porque ele fez alguma coisa errada. E os amigos questionam, brigam. E o Jó fala: cara, eu não sei nem qual a placa do caminhão que me atropelou. Não sei, não estou entendendo o que está acontecendo. No final das contas, Deus reprova os defensores de Deus. Diz que eles não estão entendendo de nada. Jó, quando vai receber a resposta de Deus, a resposta é muito curiosa. Jó é convidado a assistir Animal Planet e depois o National Geographic. Ele é convidado a olhar as estrelas, ele é convidado a olhar os animais, e Deus diz: está vendo? Sua cabecinha desse tamanho, nem isso que está no seu nariz você não entende nada, você acha que você vai entender os mistérios que acontecem na nossa realidade, na nossa vida. E aí o Jó, então, não peca contra Deus, mas ele se arrepende da sua presunção e Deus muda a sua vida no final. Agora, o que é interessante? No final, eu esperaria que Deus chegasse e falasse assim: Jó, deixa eu explicar o que estava acontecendo. Satanás chegou aqui e fez uma acusação contra você, e aí a gente alinhou a conversa, eu permiti que ele fizesse tudo isso, e agora vem o desfecho. Deus não fala nada, Jó não fica sabendo que foi uma mega pegadinha celestial. Não fica sabendo. Não fica sabendo. Por quê? Porque em grande parte o sofrimento não compreendido permanece como mistério. A gente não sabe por que especificamente a pessoa está passando pelo que está passando. Então, o que é a resposta bíblica para isso? São duas. Já que a gente não sabe, e a gente não pode dar uma de importante querendo responder racionalmente o que não está no universo de ninguém, a resposta foi a que você deu. Pegou na mão do menino. Chama-se misericórdia. Porque quando você vê uma pessoa que é refém do mal, o que você pode fazer? É culpa dele, é culpa dos seus pais. Se esse cara tá assim, tem algum BO, algum bicho tá enterrado lá na casa dele, tem alguma coisa. E a resposta de Jesus chega como? Libertando possessos, curando pessoas, recebendo leprosos, pessoas de todo tipo, né? E é interessante que o texto faz questão de dizer que ele fazia isso movido de íntima compaixão. Então nós somos chamados a enfrentar, a lidar com o mal da perspectiva da misericórdia e do coração acolhedor. Por isso que a tradição cristã, ela deu origem a hospitais, a orfanatos, porque na antiguidade o cara estava doente, o pessoal jogava na rua. O pessoal falava: esse cara é um amaldiçoado, esse aqui não tem o que fazer. E a segunda resposta, que é muito interessante, nós não somos chamados no sentido filosófico e técnico a explicar o mal, nós somos chamados a enfrentá-lo. Então olha que coisa interessante. Na cabeça bíblica, diferente da visão fatalista, a visão fatalista diz assim, diz o quê? O mal faz parte da essência da realidade. Sempre. O que seria do bem se não existisse o mal? Se o mal faz parte da essência, nunca ele vai deixar de existir. Nunca ele será vencido, porque é um elemento constituinte da realidade. Isso é a base do chamado pensamento dualista. Na Bíblia não era assim. O projeto inicial
era perfeito. O Éden ganhou o prêmio de paisagismo mundial, né, no concurso celestial, tudo era show de bola. Aí o que acontece? O mal entra pelo uso indevido da liberdade dos seres criados. Então o mal é estranho, ele entrou pela porta dos fundos. Então a gente não compactua com ele, a gente estranha o mal, não era para ele estar aí, a gente tem um grito de repulsa, de contra a injustiça, e a gente sabe que isso é passageiro. Por isso a cultura bíblica é a cultura de esperança. É possível vencer o mal no dia a dia, é possível minorar o mal no mundo, e um dia ele será vencido.